Olá, prezados irmãos e irmãs do nosso Apostolado de Defesa Católica. Para quem não me conhece, meu nome é Edgar Leandro da Silva e sou coordenador do Apostolado de Defesa Católica. Bem, eu, na verdade, gostaria até de pedir desculpas aos nossos irmãos e irmãs do nosso apostolado pela ausência que nós tivemos referente aos vídeos, né, que seriam postados ainda no ano passado, do ano de 2014. Infelizmente, por questões de saúde, eu não pude postar os vídeos na internet referente aos assuntos que nós iríamos tratar aqui. Porém, esse ano agora, do ano de 2015, nós vamos mais do que nunca reforçar isso, vamos estar postando mais vídeos no nosso blog, no Facebook do Apostolado, para que, com o intuito, claro, além de divulgar o Apostolado de Defesa Católica, principalmente difundir, ensinar, divulgar a fé católica que tanta gente precisa. Bem, e nesse vídeo de hoje, né, nós vamos estar falando sobre Deus. Na verdade, esse é o nosso terceiro vídeo, né? O ano passado nós tivemos 2 vídeos. O primeiro vídeo foi quando a gente comemorou os 8 anos do Apostolado de Defesa Católica. Todos vocês que acompanham o nosso trabalho devem se lembrar. O segundo vídeo, a gente já tratou sobre algumas explicações sobre o Apostolado de Defesa Católica, né? Que é sempre bom deixar claro. E nesse nosso vídeo agora, nós vamos entrar agora sim na nossa parte catequética e falar um pouco sobre Deus e também sobre Cristo Deus. Então nós vamos dividir esse nosso vídeo em 2 partes. A primeira parte agora, eu vou estar explicando para vocês algumas coisas relativas a Deus. E a segunda parte, nós vamos estar falando sobre Cristo Deus. Então, acredito que vale a pena acompanhar o nosso trabalho. Na verdade, nós vamos explicar, na verdade, algumas curiosidades a respeito sobre Deus que, apesar de muita gente crer em Deus Pai, muita gente acaba se confundindo ou até mesmo não sabendo explicar certas coisas. Então, nosso apostolado, ele tem o intuito, claro, de ajudar essas pessoas e também tirar dúvida de tantas outras. Bem, nós vamos estar falando sobre Deus, né? Então nós vamos estar explicando um pouco sobre quem é Deus, quem criou Deus, Deus tem sexo, o Deus da Igreja Católica e também o ateísmo, agnosticismo e suas consequências, né? Então nós vamos nesse vídeo de agora, nós vamos estar comentando a respeito desses assuntos com os nossos irmãos e irmãs do nosso apostolado de defesa católica. Primeiramente, quem é Deus, né? Mas quem é Deus? Quem é Deus para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, em qualquer parte desse mundo? Quem é Deus? É impossível colocar em palavras a natureza e essência de Deus. Por isso, Deus é inefável. E sendo inefável, isto é, não existindo uma linguagem adequada para se falar dele, Deus é também inominável, isto é, não pode ter um nome. Entretanto, a história das religiões revela uma quantidade quase infinita de nomes que os homens de diferentes culturas e épocas usaram para adorar. Por exemplo, tanto Javé como Jeová são tentativas de pronunciar o tetragrama, o YHWH, pelo qual os judeus designavam Deus. Note que o tetragrama, como é composto apenas por consoantes, é impronunciável para simbolizar Deus, que de fato, como já vimos, é inefável, ou seja, impossível de ser definido por palavras. Por isso, e também, esta grande diversidade de nomes justamente mostra a incapacidade que o homem sempre teve de alcançar o verdadeiro sentido da sua natureza. Dificuldade que começa a ser explicada se entendemos como ser infinito, perfeito, princípio supremo, criador do universo e, portanto, superior à natureza de qual fazemos parte. Será que alguém criou Deus? Alguém pode ser que tenha criado Deus? Deus não se criou, porque sempre existiu. E nem poderia ser diferente. Como é que alguém poderia criar Deus?
Se assim fosse, Deus não seria um ser tão superior assim, porque um outro ser o criou. Outra coisa, Deus não estava desempregado, entre aspas, né, quando criou o universo, porque Deus se conhecia eternamente. Vocês vejam, né, como é interessante esses assuntos, principalmente esse negócio de dizer que quem criou Deus. Eu lembro que até uma pessoa comentou comigo isso uma vez pela internet, mas quem criou Deus? Né? Claro que essa pessoa duvidando da existência de Deus. Né? Muito bem, outra coisa que muita gente pode ser que acabe desconhecendo, né? Muita gente às vezes fica com dúvidas, sobre se Deus tem sexo. Deus tem sexo? Né? Uma vez até eu, por um momento, fiquei com dúvida. Né? Mas isso foi questionado e agora eu vou dizer a resposta para vocês. Deus, enquanto puro espírito, ele não tem sexo. Mas enquanto a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto Verbo encarnado, ele é homem, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, para tirar a dúvida de muita gente sobre essa questão, se Deus tem ou não sexo. O que será ateísmo, agnosticismo e o que isso pode representar como consequência para a sociedade? O ateu é aquele que afirma que Deus não existe. As consequências do ateísmo não são nada boas. O ateísmo, pelo fato de negar a existência de Deus, destrói radicalmente o fundamento da moral e dá origem às mais funestas consequências para o indivíduo e para a sociedade. Para o indivíduo, o ateu deixa-se arrastar pelas paixões. Se não há Deus, se não existe um Senhor Supremo que possa impor a prática do bem e castigar o mal, por que razão não hão de satisfazer todos os apetites e correr atrás da felicidade terrena, por todos os meios que estiverem ao alcance de cada um? Além disso, o ateísmo priva o homem de toda a consolação tão necessária nos reveses da vida. Para a sociedade, as consequências do ateísmo são ainda mais prejudiciais à sociedade, suprimindo as ideias de justiça e de responsabilidade. O ateísmo levado aos estados do despotismo e a anarquia, e o direito é substituído pela força. Se os governantes não veem acima de si um senhor que lhes pedirá contas de sua administração, governarão a sociedade segundo os seus caprichos. Mais ainda, os homens na realidade não são todos iguais nas honras, nas riquezas, nas situações e nas dignidades. Ora, se não existe um Deus para compensar um dia os mais deserdados da fortuna, que cumprem animosamente o seu dever e aceitam com resignação as provas da vida, porque não haveriam de se revoltar contra o mundo e uma sociedade injusta e reclamar para si a todo custo o seu quinhão de felicidade e prazer. O agnóstico. O agnóstico, gente, ele não vai tão longe e fica a meio caminho. Ele diz não saber se Deus existe ou não. E na dúvida procede como se Deus não existisse. Os agnósticos também são pessoas que dizem que é impossível a razão humana afirmar ou negar a existência de Deus. Para vocês terem uma ideia, o Catecismo da Igreja Católica, o número 2127, ele afirma, ele diz que o agnosticismo reveste muitas formas. Postula, pelo contrário, a existência de um ser transcendente, incapaz de se revelar e do qual ninguém seria capaz de dizer fosse o que fosse. Em outros casos, não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando ser impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. Isso é o que afirma o Catecismo da Igreja Católica. Certo? Então a gente até vê muitos casos de pessoas que se dizem ateus e também, na hora H, né, no leito da morte, chamam por Deus. Isso parece uma coisa um pouco contraditória, mas como a pessoa é ateu e no momento de desespero clama e chama por Deus, né? Quer dizer que, na verdade, não quer dizer que aquele que é ateu, ele na verdade, ele tem essa definição. Ele na verdade, ele é ateu mesmo. No fundo, ele não é. Né? Existe muita gente assim. E, para a gente concluir, quem é o Deus da Igreja Católica? O Deus da Igreja Católica, ele é uno e trino.
Uno porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza, a mesma substância e a mesma essência. Trino nas pessoas, porque o Pai é distinto do Filho, porque o Filho é distinto do Espírito Santo e porque o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Nós sabemos porque Jesus nos revelou quando disse: Ide ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho Santo. Amém. Notem que Cristo diz em nome no singular e depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, 3 pessoas. Né? É interessante isso. Até gera um pouco de confusão, né? Principalmente com outras religiões, essa questão da Santíssima Trindade, mas é uma verdade que é revelada pelo próprio Cristo Deus. E é sobre Cristo Deus que nós vamos estar falando na nossa segunda parte, onde nós vamos tratar a respeito sobre Deus. No nosso próximo vídeo, né, no nosso próxima parte catequética aqui do nosso Apostolado de Defesa Católica, nós vamos estar falando justamente sobre Cristo Deus, né? Algumas coisas interessantes e curiosas também sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então por hoje é só, eu agradeço a todos vocês que estiveram assistindo a esse vídeo do nosso apostolado e continue acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até a próxima.